Paz do Senhor a todos os amados ouvintes da Palavra de Deus. Estamos aqui mais um dia, desfrutando de uma vida diária com Deus. E eu quero meditar juntamente com os amados ouvintes no dia de hoje, no Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 24 e o versículo de número 35, apenas para a nossa meditação, que diz assim: O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Meus amados irmãos e ouvintes, quando falamos na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela tem algumas características. A palavra de Deus ela é infalível, ela não falha. A palavra de Deus ela é inspirada por Deus. O apóstolo Pedro vai dizer que a profecia, a palavra de Deus, ela não foi produzida pela vontade humana, mas os homens santos falaram inspirados pelo Espírito de Deus. A palavra de Deus ela é inerrante, ela não erra. Ela não contém erro e ela não pode errar. Isso é o conceito de inerrância das Sagradas Escrituras. E para nós cristãos, então, devemos ter a palavra de Deus como aquilo que rege todo o nosso conceito, toda a nossa fé. Ela deve ser a regra nossa única de fé e prática. E aqui, na nossa leitura de hoje, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Essa frase do Senhor Jesus, ela acontece no contexto em que ele vinha falando no sermão escatológico, Mateus 24, ele vai dizendo aqui e dando aos seus discípulos diretrizes com relação aos acontecimentos dos finais do tempo. Ele traz aqui diretrizes bem claras de como seria o fim dos tempos. Ele vai dizer com relação ao esfriamento do amor, vai falar com relação à multiplicação do pecado, vai falar sobre sinais de terremoto, de guerra, de pestes, de fome e tantas outras coisas. Coisas que nós vemos aos nossos olhos acontecendo. E ele aqui, no versículo 35, ele vai dizer: O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. É importante isso, destacarmos isso, por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos dá todas as diretrizes com relação ao tempo presente, mas ela também excede na sua grandeza, pois ela nos revela com relação à próxima vida, com relação ao mundo vindouro. Ela nos ensina que o Senhor Jesus Cristo, ele virá para julgar, ele virá para estabelecer o seu reino, ele virá para separar o bode da ovelha, para separar aquele que serve a Deus daquele que não serve. Podemos enganar o nosso líder religioso, podemos enganar os nossos familiares, mas não podemos enganar a Cristo. O apóstolo Paulo ele vai dizer que aqueles que receberam a Cristo estão selados com o Espírito Santo de Deus. E esse selo o Senhor Jesus Cristo conhece. Podemos enganar a todos à nossa volta, mas o Senhor Jesus Cristo ele virá e julgará. Então a palavra do Senhor, aqui o Senhor Jesus nos dizendo que o céu e a terra passarão, essa terra será destruída. O apóstolo Pedro vai dizer que os elementos ardentes se fundirão, então essa terra vai ser destruída. E o Senhor, mas a palavra do Senhor ela não passa. Por quê? Porque a palavra do Senhor ela permanece para sempre. Nenhum tio se omitirá da palavra do Senhor. E o Senhor ele nos garante que há um mundo vindouro, que há um juízo a ser enfrentado pela humanidade.
e nós devemos estar do lado de Cristo, para que diante desse juízo nós possamos ser achados inocentes, para que venhamos a ser achados justificados, inocentados. Porque toda a humanidade pecou, todos foram destituídos da glória de Deus. Mas agora, através de Cristo, que é o caminho, Deus ele nos reconcilia consigo mesmo através do seu Filho amado. E todas as coisas do céu e a terra passarão, mas a palavra do Senhor não vai passar. Por isso essa palavra, a palavra de Deus, ela é digna de toda confiança. Por isso que a Bíblia Sagrada, ela deve ter a nossa devoção, a nossa atenção. Nós devemos examinar o que está escrito nessa palavra, para que ninguém nos engane. O Senhor Jesus Cristo disse, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Ou seja, nós temos a responsabilidade. Se alguém segue um falso líder que ensina coisas erradas, essa pessoa ela tem a sua responsabilidade. Por que ela não examina as Escrituras? Por que ela não estuda as Escrituras? Devemos examinar, devemos estudar. Todos nós temos essa responsabilidade para examinar, estudar, para ver se aquilo que está sendo ensinado está de acordo com a palavra de Deus ou não. Por quê? Porque se não estiver de acordo com a palavra de Deus, irmãos, nós devemos rejeitar. Nós não podemos aceitar, porque o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Essa palavra ela deve ser honrada, deve ser estudada, deve ser amada por todos nós cristãos. Que Deus abençoe a cada um nesse dia, em nome de Jesus. Amém.